Você está pronto para uma palavra de Deus aí? Amém? Então abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso de número 13. Mateus capítulo 16, verso 13, esse é o texto que eu vou ter como ponto de partida aqui para a nossa mensagem de hoje. E essa mensagem, ela tem como título do texto que nós vamos ler, a confissão de Pedro. É o momento em que Jesus, ele está chegando, ali perto de Cesareia, e ele chega aos seus discípulos e ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é uma pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos em relação ao que as pessoas, a multidão, o povo, pensava a respeito dele. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. No verso 15, Jesus agora volta para os discípulos e pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, quero pedir o teu Espírito Santo que tenha liberdade de falar a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, nossos corações. Talvez exista, Senhor, nesse lugar, Senhor, corações como de pedra, impenetrável, Senhor, a voz humana, a mensagem humana, a minha mensagem. Senhor, mas essa mensagem não é minha, ela é do Senhor. Então que o teu Espírito Santo possa vir quebrar o nosso coração e deixar ele quebrantado de tal forma que a tua palavra entre, Senhor, e prospere. Traga o efeito desejado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Cristologia, alguém já ouviu falar nesse nome, Cristologia? Alguém já ouviu falar? Cristologia é o estudo a respeito de Cristo, é uma das doutrinas bíblicas, certo? E uma das doutrinas bíblicas principais de toda a Bíblia Sagrada. Cristologia vai falar sobre a pessoa de Jesus, e ela vai falar sobre os ofícios de Cristo, sua humanidade, sua divindade, vai falar sobre o poder do seu sacrifício expiatório, vai falar sobre o seu ministério, sua ressurreição, sua ascensão, seu ministério além túmulo, nos seus 3 dias enquanto estava morto. Jesus ainda assim teve um ministério em operação. Tudo isso você vai aprender dentro do tema Cristologia. E na minha opinião, eu acredito que todo cristão ele precisa, todo cristão ele precisa ser um estudante diligente desse tema, Cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. E não só da pessoa de Cristo, mas também de todas as doutrinas principais da Bíblia, soteriologia, que é a doutrina da salvação, Nós temos também escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, angelologia, a doutrina dos anjos. Então são coisas que eu acredito que todo cristão deveria saber, deveria buscar, se informar, ter o conhecimento. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus, ele vira para os discípulos em um momento da sua caminhada ali, e ele pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão falando de mim? O que a multidão está falando de mim? O que o mundo está falando de mim? Então eles viram para Jesus e dizem: Jesus, alguns aí estão achando que o senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou só mais algum dos profetas. Você vê que a resposta dos discípulos sobre a opinião das pessoas a respeito de Jesus é bem plural. Eles não o conheciam de perto, não sabia dizer quem ele era de uma forma específica. Mas Jesus, ele volta aos discípulos de novo e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que caminham perto, que estão comigo diariamente, o que vocês têm a dizer sobre minha pessoa? Sobre quem sou eu? Esse texto aqui, ele me leva a uma afirmação aqui que o Senhor faz a nós, e nos traz uma informação muito importante. É do interesse de Jesus que os seus discípulos conheçam o seu mestre. É do interesse de Jesus que todos nós, seus discípulos, sua igreja, o conheça, certo? Isso por quê? Porque todo o cristianismo é fundamentado em Jesus. Todo o evangelho é fundamentado em Jesus. A nossa fé é fundamentada em Jesus. O fato de estarmos aqui hoje nessa reunião é fundamentada em Jesus. Tudo que nós cantamos aqui é com base em Jesus. Então ele é o principal de tudo aqui. Então é do interesse de Jesus que nós o conheçamos. Conheçamos quem ele é,
as suas operações, o seu poder, sua soberania, o fato dele ser Senhor e também Salvador. E também é algo que não deve ser entendido só como interesse de Jesus, mas do nosso interesse também. Ou seja, todos nós precisamos ter interesse em conhecê-lo. Isso é importante que a gente entenda. Porque quando nós olhamos aqui, Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? O que vocês têm a dizer sobre minha pessoa? O mundo pode achar o que quiser, porque não me conhece, não está próximo de mim, não caminha comigo. Então o mundo pode dizer que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, que eu sou João Batista, qualquer um dos profetas. Pode dizer que eu sou um falso, pode dizer que eu sou um falso profeta, um impostor, só mais um mártir na vida. Mas vocês precisam me conhecer. Vocês precisam saber quem eu sou, porque andamos com Ele, caminhamos com Ele, estamos com Ele diariamente, nós cantamos sobre Ele a todo momento. Então Jesus vira para mim e para você e nos pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Sobre isso, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para os evangelhos, que vai tratar sobre a biografia de Cristo, a história da vida dele, nós temos esses relatos, e é fácil percebermos algumas atividades que se tornam um padrão na vida de Jesus. O que quer dizer que você vê com muita frequência na vida de Jesus. Uma dessas atividades, e eu quero destacar ela hoje para nós aprendermos aqui, sermos ministrados pelo Senhor. Entre essas atividades está uma presença notável, a oração. Sobre oração. A oração na vida de Jesus. E Jesus, ele orou em todos os tipos de circunstâncias. E eu cito aqui algumas delas para você. Por exemplo, Jesus, depois que nós chamamos da pesca maravilhosa, de fazer aquele milagre tão maravilhoso, depois de curar um leproso, 2 episódios extremamente maravilhosos, extraordinários. A Bíblia vai dizer, em Lucas capítulo 5, verso 16, que Jesus se retirou a um lugar solitário, para estar sozinho, para ali orar. Lucas capítulo 5, verso 16 vai dizer: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mesmo depois de grande vitória, Jesus se retirava. E a Bíblia vai nos dizer que havia uma grande multidão perseguindo Jesus, porque queria ser curada. Vários enfermos atrás de Jesus, querendo receber o toque dele, para ter a sua doença sarada. Mas Jesus, mesmo tendo uma multidão perseguindo ele, a Bíblia diz que ele se retirava para um lugar solitário, e ali ele orava. Outro episódio, nós vemos um momento em que Jesus, ele ali despede a multidão e vira para os discípulos e diz: entra nesse barco e atravessa o mar da Galileia. Eu vou encontrar vocês lá do outro lado. Só que enquanto eles atravessavam o mar, a Bíblia vai nos dizer em Marcos capítulo 6, verso 46, que eles passaram a noite ali numa tempestade. Foi um negócio ali esquisito. Mas aonde é que Jesus estava? A Bíblia vai dizer que em Marcos capítulo 6, antes dele sair ao encontro deles, Jesus subiu para um monte e ali ele foi orar. Mais uma vez, Jesus, ele para tudo que estava fazendo, para ter o seu momento de oração. Da mesma forma, nós vemos que na última ceia, Jesus, ele orou ao Pai, e essa oração, ela está em João capítulo 17, é o que nós chamamos da oração sacerdotal, uma das orações mais famosas de Jesus e descrita para nós. Se vocês não leram, leiam ela em casa depois ou durante a semana, João capítulo 17, a partir do verso 1, essa oração é tão poderosa que até eu e você estamos lá inseridos nela. Jesus, ele ora para os discípulos e diz: Pai, eu não oro só por esses que estão aqui, eu oro por aqueles que vão crer no seu nome. Então nós estamos inseridos na oração que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Da mesma forma, nós vemos que antes dele ser preso, Jesus, no meio da sua angústia, o que ele estava fazendo? Orando no jardim do Getsemane. Mas de fato, o que é oração, meu irmão? O que é oração? Se eu pudesse resumir para você a oração, eu resumiria ela dessa forma: oração é a alma do cristianismo, a essência do cristianismo. Isso é oração. Oração, além de ser a alma, a essência do cristianismo, ela é uma demonstração da nossa total dependência de Deus. Só ora
e só tira tempo para falar com Deus quem o ama e quem depende dele. Só, meu irmão. O cristão, quando ele ora, ele vai manifestar a sua fraqueza e as suas limitações. Se eu pudesse resumir para você a oração, eu diria que oração é isso. É uma exposição. É um lugar onde você vai se expor suas fraquezas, suas limitações, onde você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, o mundo está caindo lá fora, mas eu estou aqui porque eu dependo exclusivamente do Senhor. Isso é oração. E quando nós olhamos para todo o ensino de Jesus, eu quero trazer algo para nós hoje, como a oração, ela faz parte da vida do cristão. E isso precisa ser uma verdade em nossa vida e uma verdade praticada na nossa vida. Porque isso foi uma realidade na vida do Senhor Jesus, na vida do nosso mestre, na vida do nosso modelo. Ele orava. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui hoje é: a oração era um estilo de vida de Jesus. Diga comigo, oração era um estilo de vida de Jesus. Talvez muitos podem ficar assim até admirados de saber disso. Mas Jesus orava, gente. Jesus orava. Ele sendo o Senhor, Cristo, Ele sendo o Salvador, Ele sendo o Criador de todas as coisas. Jesus, enquanto homem, Ele orava. Ele tinha o seu momento de oração, certo? Olha só o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 6, verso 12. Se você trouxe Bíblia, abra. Se você puder, tome nota disso, porque você pode ler depois na sua casa também, deixar essas palavras falar mais forte ao seu coração ainda. Lucas capítulo 6, verso 12. Vai dizer o texto: naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte. Diga comigo, retirou-se. Quem aqui tem uma agenda muito lotada? Quem aqui tem uma agenda muito lotada? Que é aquela pessoa que fala assim: eu não tenho tempo para nada. Rapaz, hoje eu nem lembrei de beber água, porque eu não tive tempo, né? Muito ocupado, atarefado, né? Tive tempo nem de comer hoje, de tão corrido que foi o meu dia. Gente, imagina Jesus. Será que Jesus ele tinha uma agenda lotada? Será que Jesus era atarefado? Eu não conheço ninguém, ou nenhum de nós aqui, que eu saiba que tem mais ou menos 2.000, 3.000 pessoas diariamente andando atrás, pedindo cura, pedindo libertação. Tem alguém aqui assim? Porque eu ainda não conheço. Jesus estava constantemente, além dos 12 discípulos, caminhando perto, e o dia inteiro, dando trabalho para ele, tinha uma multidão atrás dele, perseguindo. Jesus, em muitas situações, não tinha tempo nem para comer, nem para descansar. E nós temos no registro aqui do Evangelho, os discípulos olhando para Jesus, dizendo: Jesus, você tem que comer. E Jesus responde para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mas nós vemos que Jesus, em muitas situações, estava tão atarefado, tão ocupado, que ele não tinha tempo nem para comer, nem para descansar. Mas mesmo assim, diante de situações desse nível, nós vemos aqui nesse texto que Jesus se retirava. E a Bíblia vai dizer em Lucas 6,12 que ele retirou-se para o monte. E o que ele foi fazer no monte, gente? A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Quanto tempo Jesus passou orando? À noite. Aqui nós não estamos falando daquela oração quando você vai dormir, não. Certo? Você começa orando para Deus abençoar a sua família e termina pedindo para libertar o diabo. Porque o sono já pegou e você já está para lá de Bagdá, né? Não é essa oração que eu estou dizendo. Não é a oração que quando você vai comer, quando ora, e já está com a colher na boca, você é obrigado, mas já está mastigando. Eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando da oração fazer parte da vida do cristão, ou do discípulo da igreja do Senhor, como na vida de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele se retirou, parou tudo o que estava fazendo, todos os seus afazeres, toda a sua agenda atarefada, a fim de orar, e ele passou a noite orando. Passou a noite orando. Então nós vemos aqui que Jesus ele orava. No outro texto aqui que eu li com vocês aqui em cima, em Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia vai dizer que Jesus se retirava para lugares solitários. Quando diz lugares solitários, quer dizer um lugar para ele ficar sozinho. Porque esse tempo de oração era só ele e o Pai. Ele não queria discípulo perto dele. Ele não queria multidão perto dele. Era só ele e o Pai.
Então ele ia para um lugar sozinho, e ali ele orava. Então Jesus ele orava, sim ou não? Jesus ele orava, sim ou não? Então por que a gente não ora? A gente se acha mais poderoso que Jesus. Só pode, gente. Só pode. Jesus ele orava. Gente, a oração ela é tão importante, foi tão importante na vida, no ministério de Jesus, e continua sendo até hoje, porque Jesus até hoje ele continua orando. Sabia disso? Até hoje, Jesus não só orava, ele continua orando até hoje. Gente, a oração é importante na vida de Jesus. É tão importante que ele faz isso até hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Olha só o que diz esse texto. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, dando as últimas instruções aos seus discípulos, e depois disso ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e a Bíblia vai dizer que ele sentou à destra do Pai. Agora, o que Jesus está fazendo no céu, sentado à direita do Pai? Intercedendo, orando, porque intercessão é uma característica de oração, é um tipo de oração. E intercessão é uma oração muito poderosa, porque intercessão é quando você esquece de você, eu esqueço de mim e eu vou orar pelos outros. Então Jesus, ele está lá no céu, não orando por si mesmo. Pai, eu estou aqui do seu lado agora, me abençoe mais. Não, ele está lá, gastando tempo, investindo tempo, orando por mim e por você. Senhor, aquele irmão é cabeça dura demais, tenha misericórdia dele. Então, a oração é importante na vida de Jesus, porque ele orava e ele continua orando até hoje. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Agora, por que Jesus orava? Né? Olhando pelo contexto que quando ele estava aqui na terra, por que Jesus orava? Sendo Deus, sendo Senhor e Cristo, existem motivos pelo qual Jesus orava, e eu quero apresentar 3 para vocês. Jesus orava, primeiro, porque ele amava a comunhão com o Pai. Diga comigo, Jesus amava a comunhão com o Pai. Por que eu oro? Você não ora só porque tem que pedir alguma coisa. Você ora porque, antes de tudo, você deseja ter comunhão com Deus. Você deseja ter intimidade com Deus. O relacionamento de Jesus com o Pai não começou quando ele nasceu, não começou quando ele iniciou seu ministério, ou quando ele estava lá na cruz, em um momento de extrema necessidade, ele precisava assim, então, orar ao Pai por causa daquela situação. Não começou no Getsemane. O relacionamento de Jesus com o Pai começou muito antes disso. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em João capítulo 17, verso 24. João 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quando foi que começou o relacionamento de Jesus com o Pai? Antes da fundação do mundo. Agora, mesmo Jesus tendo se esvaziado da sua glória e feito-se homem e vindo até a terra, mesmo Jesus tendo aqui caminhado num poderoso ministério, tendo multidões ao redor dele, chamando pelo nome dele, Jesus nem assim perdeu esse relacionamento, ou o nível da intensidade desse relacionamento. Jesus continuou tendo comunhão com o Pai. Olha só outro texto, João capítulo 17, verso 21. O nível que era essa comunhão e essa intimidade. João 17, 21 vai dizer, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus olha para os discípulos, olha para a igreja futura, e ele diz, Senhor, eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles tenham uma unidade. E qual que é o padrão dessa unidade? Qual que é o padrão dessa união? Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor, nós somos um. Olha o nível da comunhão. Olha o nível da intimidade. E comunhão, meu irmão, quando falamos de comunhão, nós falamos
de semelhança, porque comunhão gera semelhança. Quanto mais tempo com Deus você passa, quanto mais perto de Deus você está, mais semelhante a Ele você ficará. E isso é importante, sim ou não? Com certeza é, porque a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Hebreus 12:14 vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem comunhão, não há semelhança. Sem semelhança, não há céu. Você pegou isso aí? Jesus, ele amava a comunhão com o Pai. João capítulo 11, verso 41, olha o nível que era essa intimidade. Quando Jesus chegou diante da situação em que Lázaro morreu, e há 4 dias tinha sido sepultado, já cheirava mal, e Jesus chega e dá uma ordem, tira a pedra. Tiraram a pedra, diz o verso 41, e Jesus levantando os olhos para o céu, antes dele dar a ordem para Lázaro. Antes dele falar, Lázaro, sai para fora. Antes disso, a Bíblia vai dizer que ele levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Quem aqui quando ora tem certeza que Deus está escutando? Quando você ora, você crê que Deus te ouve? Meu irmão, porque se você não crê, não adianta orar não. Tem que crer, meu irmão. Jesus, ele está aqui diante de todas aquelas pessoas, prestes a operar um milagre extraordinário, que nós chamamos na Bíblia, operação de maravilhas, que é a ressurreição de um morto. Ele está aqui prestes a dar uma das maiores ordens, que é uma ordem que não ecoa simplesmente no mundo físico, mas no mundo espiritual. E ele está prestes a dar essa ordem, mas antes disso ele levanta os olhos para o céu e diz, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouve. Olha o nível dessa intimidade, meu irmão, e ele não fica só por aí, no verso 48 ele vai dizer, aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso é por causa da multidão que está aqui, esses mal resolvidos aqui, ó. Mas aqui dentro, Senhor, eu sei que quando eu oro, quando eu falo contigo, o Senhor me ouve, me escuta. Gente, isso é poderoso demais. Aí ele vira para aquele lugar, para aquela tumba e diz, Lázaro, sai para fora. Jesus, ele orava primeiro, porque ele amava a comunhão com o Pai. Segundo, porque ele dependia completamente do Pai. Jesus, sendo homem, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, pelo que padeceu. Hebreus capítulo 5, verso 7, vai dizer, Jesus nos dias da sua carne, ou seja, quando se fez homem, tendo oferecido com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele orava por quê? Ele não só orava, mas diz o escritor aos Hebreus que ele clamava. E o que é clamor? Clamor é outro tipo de oração. Clamor não é, Senhor, por favor, me responde. Isso não é clamor. Clamor é um grito de desespero da alma. Isso é clamor. É dizer, Senhor, me socorre. Isso é clamor. Flui lá de dentro um grito de desespero, de angústia. Isso é clamor. Por isso que o Senhor vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Mas quando você clamar, é um grito de desespero. Certo? Jesus não só fez isso, mas ele clamou, derramou lágrimas, orou, suplicou a quem o podia livrar. E quem que era esse? O Pai. Então Jesus, ele orava primeiro porque ele amava a comunhão com o Pai, e segundo porque ele dependia completamente do Pai. E terceiro e último, Jesus, ele orava porque ele precisava ser um modelo de um filho que agrada ao Pai. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, vai dizer, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Diga comigo, seguir os seus passos. É isso, meu irmão, Jesus é o nosso modelo.
Então, da mesma forma que ele viveu, aquilo que ele praticou, nós também precisamos. E isso fala-se da oração. Ao qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou da sua boca. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Ou seja, quando Jesus ele era difamado, ele não respondia no mesmo nível. Quando Jesus ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Isso aqui é bom para aqueles crentes que gostam de ser feiticeiro. Já viu crente feiticeiro, gente? Você vai experimentar a ira do meu Deus, né? Esse é o crente feiticeiro. Gente, quando alguém te ameaçar, te maltratar, difamar você, não responde no mesmo nível. Faz igual Jesus, entrega para aquele que julga retamente todas as coisas. E pronto. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, irmão, não seja um crente feiticeiro, irmão. Ô Senhor, dá graça. Né? Quem nunca fez uma ameaça santa, né, gente? Você mexeu com a menina dos olhos do Senhor. Jesus vai te pegar. Ô Senhor, tem misericórdia. Amém? Entendeu até aqui, gente? Então Jesus ele orava por esses 3 motivos. Porque ele amava a comunhão com o Pai. Dependia completamente do Pai. E para ser um modelo de filho que agradava o Pai. Agora, eu quero levar a você a uma das orações mais poderosas que nós temos em toda a Bíblia. E é uma porção da Escritura muito rica, gente, porque mostra o nível em que o ser humano ele é capaz de chegar por tamanha angústia e sofrimento. Um sofrimento de alma, uma angústia de alma. E nós vemos isso acontecendo exatamente sobre Jesus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas capítulo 22, verso 39 vai mostrar o episódio antes de Jesus ser preso. E é onde ele estava no jardim do Getsemane. E nós vemos que Jesus, ele saiu, diz o verso 39, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanhavam. Jesus saiu como de... Então Jesus já tinha um costume de ir para esse lugar. E ele tinha o costume de ir lá para orar. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos o acompanhavam. Verso 40, chegando a um lugar escolhido, diga comigo, lugar escolhido. Gente, quando você vai tirar tempo de oração, você tem que fazer isso sempre, como de costume Jesus fazia. Quer dizer que isso se torna uma disciplina na sua vida. Jesus diz aqui que ele escolheu, chegou ao lugar escolhido. Escolhe um lugar para você ter o seu encontro com Deus diariamente. A Bíblia vai dizer que ele chegou a esse lugar escolhido, disse aos seus discípulos, orai, para que não entreis em tentação. O que ele disse para os discípulos, gente? Orai. Verso 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Diga comigo, irmão, de joelho. Alguém aqui sabe ainda o que é orar de joelho, gente? Eu vim de uma época em que era conhecido pessoas pelo tanto que orava pelos joelhos calejados. Você olhava assim, estava tudo calejado. Passava a mão, estava tudo calejado. De passar tempo de oração, de joelhos. Assim como Jesus aqui estava fazendo. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Verso 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Jesus, ele vai para um lugar de costume, o Monte das Oliveiras, e ali ele leva alguns discípulos com ele, e ele diz a esses discípulos, ore comigo, ore, para que não entreis em tentação. Ele deixa os discípulos ali orando, e vai a um tiro de pedra, a uma certa distância, e ali ele se ajoelha, e ele começa a orar, e essa oração foi ficando intensa,
E essa oração foi ficando intensa. A Bíblia vai dizer que ele estava com tanta agonia, angústia, que ele orava ainda de uma maneira mais intensa. Mas esse nível de angústia, dor na alma, chegou a tal ponto que o seu suor começou a se tornar gotas de sangue. Isso aqui não foi algo específico de Jesus. Qualquer ser humano pode enfrentar algo do tipo. É apenas necessário ter um momento assim, de uma angústia tamanha, de um sofrimento tamanho, que ele não consiga mais, o seu corpo não consegue mais expulsar o suor. Então, simplesmente os poros liberam sangue. Mas isso nós estamos falando de uma dor que não é simplesmente física, ela está vindo lá de dentro da alma. Jesus está em profunda angústia, em agonia. Só que antes disso, dele entrar nesse momento de oração, ele levou os seus discípulos, ele disse o que aos discípulos? Ore, para que não entreis em tentação. Verso de número 45, Jesus, ele se levanta, sobre os seus joelhos, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Chegando até os discípulos, achou eles o que, gente? Achou eles o que, gente? Dormindo. Talvez seja o cenário de muitos de nós hoje. Talvez seja o cenário de muitos da igreja brasileira hoje. Talvez seja o cenário em que nós estamos vivendo. Jesus em angústia, lá do céu, à destra do Pai, orando, intercedendo, clamando por almas para conhecê-lo e ser salvo. E ele, quando olha para muitos da sua igreja, para os seus discípulos, estão dormindo. Agora eu quero que você imagine essa cena. Talvez como os discípulos acordaram e olharam para Jesus, o que eles viram? Eles viram Jesus cheio de sangue. Eles viram Jesus com o seu rosto sendo derramado suor de sangue, meu irmão. Então quando eles acordam, eles estão ali assustados, pasmos. Jesus foi atacado. Não, Jesus não foi atacado. Ele estava orando. Orando. Mas aqueles que deveriam estar ali junto com ele, batalhando em oração, estavam dormindo. E aqui eu quero trazer algumas lições para nós sobre essa oração do Getsemane. O que ela nos ensina? Primeiro, em algumas situações da nossa vida, da minha vida e da sua vida, nem todos estarão dispostos a orar com a gente. Existem situações na sua vida, meu irmão, que não vai adiantar você pedir pastor para orar, não vai adiantar você pedir irmão da cela para orar, pedir seu esposo ou vice-versa para orar, porque às vezes Deus vai permitir chegar em situações que Ele mesmo vai preparar, em que ninguém vai estar disposto a orar por você, mas é de propósito, porque a guerra é só sua e dele, é só vocês dois. Aí aqui que entra o detalhe, meu irmão, porque aqueles que não têm uma disciplina de oração não vão conseguir alcançar a vitória, porque não vai conseguir batalhar em oração. Porque não sabe orar, não sabe ter tempo com Deus em oração. Na hora que entra para o quarto para orar, já entra já com o horário marcado, eu tenho que sair logo, eu já tenho que falar tudo que eu tenho que falar com Deus, porque eu já tenho que sair, eu estou com pressa. Nem todos estarão dispostos a orar contigo, meu irmão, em algumas situações. Segunda coisa, o que eu aprendo na oração do Getsemane mostra que a vontade humana pode ser transformada em vontade divina. É no momento da oração que muitas vezes nós vamos perder a batalha para Deus. Como assim? É o lugar onde eu vou deixar minha vontade de lado e vou aceitar toda a vontade dele para a minha vida. Jesus está aqui no momento dessa oração de angústia, de sofrimento. E o que é que ele está batalhando aqui com Deus, gente? Ele está clamando a Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Me livra desse momento. Mas aqui Jesus, ele perde essa batalha. Ele diz, Pai, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque muitas vezes na minha e na sua vida, nós estamos ganhando essas batalhas. A nossa vontade está prevalecendo, porque nós não estamos no lugar da oração. É nesses momentos aqui que o Senhor nos ensina a confiar na providência divina. É nesses momentos que o Senhor nos ensina a submeter ao plano dEle para as nossas vidas. Essas são as lições que eu consigo tirar dessa oração de Jesus no Getsemane. Jesus, ele nos chama a um tempo
aonde nós iremos de fato reservar tempo para estar com Ele, orando. E como eu disse no início, só vai fazer isso quem de fato o ama, o deseja. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Amém? O que é oração, então? Eu posso dizer para você, oração é um diálogo. Diga comigo, oração é um diálogo. Oração, irmão, não é só sobre falar, oração é sobre ouvir. Já participou de diálogo que só uma pessoa fala? Gente do céu, é terrível. É terrível. Você fica assim olhando para a cara da pessoa, que hora que ele vai deixar eu falar? Né? Isso não é diálogo, gente, pelo amor de Deus. Agora imagina Deus olhando para muitos de nós no momento da oração. Nós entra para orar, quando a gente ora, né? Eu creio nisso, que a gente ora, amém? Eu creio que a gente ora, amém, gente? Amém. A gente já entra com aquele caderno de 20 matérias, já com tanto de coisa para pedir para Deus. Aí a gente começa a oração, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, Senhor, faz isso, faz aquilo outro, e a gente vai movendo Deus, né? Deus, faz isso, faz aquilo, e Deus fica assim, o que mais você quer? Pode falar, vai falando. Em nenhum momento nós paramos nesse diálogo, nesse momento de oração, para ouvir. Bob Sorge, ele escreveu um livro que se chama Segredos do Lugar Secreto. E ele diz algo muito importante, impressionante para o nosso contexto hoje. Ele diz, as coisas não mudam quando eu falo com Deus. Elas mudam quando Ele fala comigo. Quando você for orar, irmão, ter o seu tempo de oração, comece a se disciplinar. Comece a praticar o silêncio. Até o próprio Jesus diz, não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Então tem hora que o Espírito Santo vai falar para você assim, por favor, cala a boca. Dá uma segurada aí. Espera um pouquinho. Para, meu irmão. E escute. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele guiar você na sua palavra. Te ensinar. Te alimentar. Sarar as angústias da sua alma. Silêncio. Paciência. Ah, mas eu fui orar, orei uma semana e Deus não falou comigo. Irmão, continue esperando. A Bíblia vai dizer sobre a oração de Daniel, e todos nós conhecemos como o jejum de Daniel. A Bíblia vai dizer que ele fez uma oração, e a Bíblia diz que na mesma hora Deus ouviu e enviou o anjo com a resposta. Só que essa resposta, irmão, ela foi chegar 21 dias depois. Se Daniel começa a orar e para 3 dias depois, uma semana, a resposta saiu de forma imediata, mas ela só foi chegar 21 dias depois. Então é importante que não somente você ore, mas que você também persista na oração. Porque muitas vezes o próprio inimigo vai trabalhar para que a resposta de Deus não chegue até você. Vai haver batalhas, guerras espirituais, mas enquanto isso você está de cá, orando, buscando, sendo insistente na oração. E é algo que eu quero deixar, aproveitando que eu já entrei nesse ponto. Jesus não só nos ensinou a orar, não só orava, como Ele também nos ensinou a sermos insistentes na oração. Quantas vezes nós não começamos a orar por uma situação, até mesmo na nossa vida, meu irmão? Começa a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, e de repente, não, Deus não vai responder não. Não é da vontade de Deus, eu vou aceitar. Irmão, e talvez Deus está lá do céu dizendo, mas você nem insistiu, nem perseverou. Olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo de número 11, verso de número 9. Lucas capítulo 11, verso de número 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Imagina se você começa a orar e você pede só uma vez. Se Deus quiser, tem gente que ora já assim, Deus, se você quiser fazer, você faz.
e daí já não ora mais, já vira as costas e pronto. Não, irmão. Aqui olha só o que Jesus está dizendo. Insiste na oração, pede. Ah não, não veio, busca. Ah não, não veio, bate. Gente, o nível da insistência que muitas vezes o Senhor espera de nós é nesse nível aqui, ó. Quando você olha para o texto anterior, Jesus ele vai contar uma parábola sobre um amigo importuno. E ele vai dizer nessa parábola que um amigo recebeu a visita de um amigo, certo? E esse amigo que recebeu a visita desse outro amigo foi na casa do outro amigo vizinho. Porque o cara chegou como de surpresa e ele estava sem como recebê-lo, não tinha alimento, a sua despensa estava vazia, então eu vou na casa do meu amigo, do meu vizinho. E ele foi lá, bateu, muitas horas, tarde da noite, bateu, ó, me ajuda aí, eu não tenho como alimentar um amigo meu que chegou e está me visitando. Olha só qual que foi o que o Senhor Jesus Cristo aqui nos diz, em Lucas capítulo 11, verso 8, digo-vos que se não levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia fará por causa da importunação e lhe dará tudo, diga comigo, tudo, o de que tiver necessidade. Jesus está dizendo, se aquele amigo insistir, pedir, mas se ele não atender por ser amigo, ele vai atender, de tanto o amigo ficar lá na porta, me ajuda, me socorre, ele vai atender por causa da importunação. Sabe o que é importunação, gente? Importunação é uma insistência enfadonha. É você receber algo porque incomodou a pessoa. Ó, eu não vou te ajudar porque você é meu amigo, eu vou te ajudar porque você está me incomodando. Você sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está dizendo, ó, é para você orar, pedir, buscar, bater, até você me incomodar. Se eu não te responder a sua oração porque eu te amo, eu vou responder porque você está me incomodando. É isso que Deus está dizendo. Agora eu viro para você e pergunto, o quanto você tem incomodado a Deus com as suas orações? O Senhor quer ser incomodado por elas. Ainda sobre a insistência da oração, Lucas capítulo 18, verso 1 diz, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E esmorecer significa ficar totalmente desanimado. Meu irmão, se tem uma coisa que você não pode desanimar, é de orar. O dia que você desanimar de orar, irmão, já era, você está levantando a bandeirinha branca. Já era. Jesus, ele nos ensinou a orar, porque ele orava. Jesus nos ensinou como orar. A gente não pode orar de qualquer jeito, meu irmão. Como eu disse, oração é um diálogo, oração não é reza. Em Lucas capítulo 11, verso de número 1, se você olhar para esse texto, você vai ver que Jesus, ele foi para um lugar e ali ele orava. E quando ele terminou, retornou, os seus discípulos viram para ele e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Porque João também ensinou os seus discípulos. Jesus vai dizer no verso 2, então Jesus ensinou eles. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aqui Jesus, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Quem aqui conhece a oração do Pai Nosso? Amém? Então você sabe orar. Agora, se eu sei a oração do Pai Nosso, então quer dizer que automaticamente eu sei orar? É só repetir ela? Não. Porque no mesmo contexto do ensino sobre oração, Jesus vai dizer, não useis de vãs repetições. Então a oração do Pai Nosso não é para ser uma reza. Não é para ser algo repetido, de várias, toda vez, do mesmo jeito, não. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração que agrada a Deus, que Deus espera ouvir de nós. E aqui eu vou explicar para você aqui em rápidas palavras. Quando Jesus ele começa ensinando sobre a oração, ele diz, Pai, santificado seja o teu nome. Diga comigo, Pai, santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus ele está nos ensinando que no primeiro momento da oração, e isso aqui eu não estou falando da oração de dormir, e nem da oração do café da manhã, nem do almoço, tá? Eu estou falando daquela oração que você tira tempo. Então no seu primeiro momento de oração, Deus, Pai,
Ele é o centro da sua oração. E aqui nesse momento, meu irmão, você vai agradecer, louvar e adorar. Louvor não é música, aqui como oração. Louvor é você olhar para toda a natureza, os poderosos feitos de Deus e admirar tudo aquilo. É dizer, Senhor, toda essa maravilha, todas essas belezas, foi o Senhor quem criou. Que coisa maravilhosa. Isso é louvor. É você engrandecer ao Senhor pelos seus poderosos feitos. O salmista vai dizer, entre pelas portas com ações de graças. Como é que eu começo o meu momento de oração? Agradecendo. Mas como é que a gente começa, irmão? A gente já começa no pão nosso. O pão nosso, a gente nem precisa explicar o que é o pão nosso. O pão nosso é petição. É a hora que você vai pedir mesmo. Você vai dizer, Senhor, aqui está todas as minhas demandas. O pão nosso a gente não tem dificuldade. A gente tem dificuldade com o Pai nosso. Em começar o momento da oração, reconhecendo o que Ele tem feito na nossa vida. É olhar toda a criação e todas as belezas e dizer, foi o Senhor quem fez isso. É olhar para Ele e para tudo que nós enxergamos na Escritura como ensino que fala quem Ele é e adorá-lo. Adoração é você adorar o Senhor pelo que Ele é. Meu irmão, quem aqui tem dificuldade de orar muito tempo? Aquele que começa, não, eu vou orar, hoje eu vou passar um tempão de oração. Ou vem para a vigília. Quem gosta de vir para a vigília? Seja crente, irmão, pelo amor de Deus, vem para a vigília, né? Vamos tirar um tempo de oração, ajoelha. Deu 5 minutos, irmão, já falou tudo que tinha de falar. Deu 10 minutos, já não tem mais assunto nenhum, e fica lá, ele calado, Deus calado, fica lá. Acabou, não tem mais o que falar. E tem aqueles que quando ajoelha e vai orar, pensa que passou 1 hora. Ufa, hoje eu orei muito tempo. Quando olha no relógio, ué, mas 5 minutos? E eu aqui nesse sofrimento todo? Meu irmão, se você tem essas dificuldades de ter ou de saber orar, meu irmão, a oração do Pai Nosso. Para, meu irmão, e começa a agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Começa a agradecer a Deus pelo que Ele fez no seu dia. Aí depois você vai para o louvor, começa a engrandecer a Deus por tudo que Ele criou. Toda a beleza, toda a natureza, toda a obra que o Senhor fez. Depois você vem adorá-lo. É o momento onde você e Deus, e você diante dEle, você vai admirá-lo. Ah, meu irmão, aqui é um momento ápice da oração. Porque aqui você vai derramar o seu coração, porque você está aqui diante da pessoa que você mais ama, que você mais admira, da pessoa mais bela do universo. Se você chegar diante de Deus e não ter nada para falar para Ele, meu irmão do céu. Só aqui, meu irmão, se você usar esse modelo de oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, só aqui vai meia hora, 40 minutos, 1 hora, e você está lá ainda agradecendo, louvando, adorando. Aprenda o modelo de oração que o Senhor nos ensinou e você não vai ter mais dificuldade. Isso de uma forma prática. O pão nosso, eu já disse, não tem necessidade de explicar. Mas muitos também têm dificuldade no momento da oração, que é perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os demais. Esse momento aqui é o momento da intercessão. Tem um momento da oração, meu irmão, que a gente tem que parar de ser egoísta. Acha que é só a gente que precisa das coisas. Aqui é o momento que separa. Esquece de você, eu esqueço de mim e vou orar pelas pessoas. Vou orar pelos irmãos da igreja, vou orar pelos irmãos da cela, vou orar pela liderança, pelos pastores, vou orar pela minha cidade, pelo meu país, pelos governantes, pelas autoridades, eu vou orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos lá agora, nesse exato momento. Isso é o que nós chamamos de intercessão, e grave muito bem isso, a intercessão é a oração mais poderosa que tem. Tanto que até o Senhor Jesus usa dela até os dias de hoje. Então existe um momento da oração que você vai fazer o quê, meu irmão? Senhor, agora não é sobre mim. Agora é sobre o meu irmão. Senhor, o Senhor tem visto a situação dele? Meu irmão, você vai orar por ele mesmo. Ah, mamãe, eu não tenho ninguém para orar. Meu Deus, aí você tem que converter mesmo, meu irmão. Misericórdia. Porque o Senhor, Ele falou que a gente tem que orar até pelos inimigos da gente.
O Senhor também pega pesado com a gente, né? Ora até por aqueles que vos maltratam, meu irmão. Você não tem ninguém para orar? Tem. Esse é o ensino do Senhor para nós. O Senhor Jesus, Ele orava e continua orando até hoje. Ele nos incentiva a orar, nos ensina como orar e Ele nos ensina onde orar. Mateus capítulo 6, verso 6, para a gente finalizar. O Senhor Jesus ensinando sobre oração, depois Ele vem ensinando também sobre jejum, sobre dar esmolas, todo um contexto de ensino prático aqui para nós. E Ele vai nos ensinar sobre onde orar. Ele diz, Mateus capítulo 6, verso 6, tu porém, quando orares, entra no teu quarto. E quando ele diz quarto aqui, meu irmão, primeira coisa, ele está falando quarto mesmo, específico. Tem um momento na hora do seu dia, como eu disse anteriormente, tem um momento em que a nossa agenda está lotada, o nosso dia está daquele jeito. Meu Deus do céu, aquela bagunça, tem tempo para nada. Irmão, para. Quando você sair do seu quarto, os problemas talvez vai estar lá do mesmo jeito. Para de tentar resolver tudo na força do seu braço, da sua maneira, do seu jeito, e começa a depender de Deus. Entra para o teu quarto. Onde orar? No teu quarto. Quando ele fala quarto aqui, ele está falando de um lugar reservado, onde apenas você e Deus vão estar. É um lugar aonde você escolheu, marcou a hora. Gente, isso aqui a gente está falando de contexto aqui social, humano nosso. Quando eu tenho que conversar com o pastor Jorge, eu ligo para ele, mando uma mensagem e a gente marca um horário. Naquele dia, naquela hora, eu tenho um encontro marcado com ele para me falar com ele. Isso aqui eu estou falando do quê, irmão? Seres humanos. Agora, ele é mais importante que Deus? Não é. Então por que na minha agenda eu tenho um tempo com ele, mas não tenho um tempo com Deus? Por que na minha agenda não está marcado lá, dia tal, amanhã, segunda-feira, hora tal? Irmão, pode chover canivete, pode cair o mundo. Esse horário aqui, Senhor, é meu e seu. É o nosso tempo junto. Por isso que eu disse para vocês, só faz isso quem ama a Deus. Quem deseja estar na presença dEle, falar com Ele, estar com Ele. Entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Meu irmão, você sabe qual que é a coisa mais bela do lugar secreto? Do lugar reservado? É que o Senhor já está lá me esperando. O texto vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta. O teu Pai que já está lá no secreto, Ele vai te recompensar. Ele já está lá me esperando. Está na expectativa de Deus, esse momento, esse encontro, aonde eu vou estar com Ele, para que a gente possa ter o nosso tempo juntos. Comunhão. Todos nós, meus irmãos, todos nós que almejamos uma vida cristã verdadeira, precisamos ter tempo de oração. O cristão que não ora, ele é um impostor. Quando nós olhamos para a Bíblia, e você já pode ficar de pé, nós cremos e acreditamos que o Senhor Jesus está voltando, sim ou não? Jesus está voltando para buscar a sua igreja, você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Amém? Como é que ele espera encontrar a sua igreja? Lucas capítulo 21, verso 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como o Senhor espera nos encontrar naquele dia que Ele vir buscar a sua igreja. 1 de Pedro, capítulo de número 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Na versão NVT vai dizer, sejam disciplinados na oração.
Na NVI vai dizer: dediquem-se à oração. Meu irmão, eu não sei como é que está o seu dia a dia, não sei como é que está a sua vida de oração, mas o Senhor tem nos chamado para o lugar secreto. O lugar aonde eu vou estar somente com Ele. E aqui, meu irmão, é aonde eu vou expor as minhas fraquezas e as minhas limitações. Aqui, meu irmão, é aonde o Senhor vai tratar com a minha alma, com o meu coração. É no momento da oração que eu vou falar para Ele, mas é o momento da oração também que eu vou ouvi-lo. Minha vida cristã não pode se resumir simplesmente a esse momento de culto. É importante, é maravilhoso, é gostoso, mas não é o que sustenta uma vida cristã verdadeira. É lá, no lugar secreto, de joelhos, que você vai continuar caminhando. É de joelhos, na comunhão, na oração, que você vai ser fortalecido para mais um dia na jornada, para mais um dia na caminhada. Talvez você já está desfalecendo, talvez você já está cansado, sua fé já está fragilizada. O Senhor está te dizendo: eu estou lá no lugar secreto te esperando. Eu estou lá naquele lugar te esperando. Entre no teu quarto, fecha a porta. Teu Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir. Lá você pode chorar, meu irmão. Lá você pode clamar. Lá você pode suplicar. Lá nesse lugar, você vai receber o abraço, o consolo e os ensinamentos do Espírito Santo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora, Senhor, e nós clamamos ao Senhor de uma forma especial por essa palavra que foi traga ao nosso coração. Senhor, de uma forma bem poderosa, que essa palavra entre nos nossos corações, Senhor, e assim, Senhor, ela possa nos transformar, ela possa nos renovar, ela possa, Senhor, trazer em nós fome, desejo de ter, Senhor, comunhão contigo, de sair, Senhor, de uma vida religiosa, de muitas vezes falar que amamos o Senhor, que desejamos o Senhor, mas não, o Senhor não está na nossa agenda diária. Ah, Jesus, como eu vou desejar passar a eternidade com o Senhor no céu, se nem uma hora do meu dia eu consigo dedicar ao Senhor. Meu Deus, eu não sou tão importante assim. Senhor, eu não tenho tantas tarefas assim, a ponto de que no meu dia não caiba o Senhor. Meu Deus, que o Senhor seja, Senhor, o centro da minha vida, o centro da tua igreja. Que o Senhor seja o momento mais especial do nosso dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer isso a Ele, você pode clamar a Ele, você pode dizer: Senhor, eu desejo mais de Ti. Espírito Santo, me ajude a ter uma vida de oração, me ajuda a dedicar, a buscar ao Senhor diariamente, porque quando o Senhor voltar, o Senhor quer nos encontrar, Senhor, como pessoas, como a igreja que ama estar na sua presença. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Aleluia.